Aproxima-se do local da cerimônia o comandante da Marinha. Convidamos todos os presentes a assumirem seus assentos. Presentes no local da cerimônia, o comandante da Marinha, ex-ministro da Marinha, ex-comandantes da Marinha, ex-presidentes do Clube Naval, chefe do Estado-Maior da Armada, ministros do Superior Tribunal Militar, membros do Almirantado, ex-membros do Almirantado, membros do Poder Legislativo, membros do Ministério Público, senhores almirantes, cônsul da Finlândia, vice-cônsul do Japão, membros da diretoria, membros do Conselho Diretor, membros do Conselho Fiscal. Convidamos todos os presentes a adotarem posição de respeito para o canto do hino nacional. Almirante de Esquadra, Fuzileiro Naval, Alexandre José Barreto de Matos, presidente do Clube Naval, convida para compor a mesa.
o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. O almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministro da Marinha. Almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha. Almirante de esquadra Ilks Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha. Almirante de esquadra Liseu Zamprônio, presidente do Conselho Diretor do Clube Naval. General de Brigada Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar. Sessão magna comemorativa ao Dia da Marinha e ao 142º aniversário do Clube Naval e premiações dos concursos Almirante de Jaceguai e Marquês de Tamandaré, edição 2026. Com a devida permissão do comandante da Marinha, declaro aberta a presente sessão magna. Convidamos o almirante de esquadra André Moraes Ferreira, secretário-geral da Marinha, para proferir a locução alusiva à data. Senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, senhor ex-ministro de Estado da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhores ex-comandantes da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira e Ilks Barbosa Júnior, senhor ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Puntel, senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra fuzileiro naval Alexandre José Barreto de Matos, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Arthur Fernando Bétega Correia, senhor presidente do Clube Militar, general Sérgio Tavares Carneiro, senhores membros e ex-membros do almirantado, senhores almirantes, senhor superintendente regional da Receita Federal, Claudinei Cubeiro dos Santos, senhoras e senhores, boa noite. É com imenso orgulho que dirijo a palavra a esta augusta plateia, reunida na sede do Clube Naval, no coração da cidade do Rio de Janeiro, berço de nossa esquadra. Que honra singular ter sido convidado para proferir a locução nesta ocasião solene, em data que comemoramos o 160º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Atualmente, o 11 de junho é intitulado, de forma expressiva e eloquente, Dia da Marinha, buscando ampliar o entendimento da nossa sociedade sobre o mar, espaço vital para o desenvolvimento sustentável da nação, bem como sobre as atribuições da Força Naval em seus diversos campos de atuação, sem, contudo, deixar de reverenciar os heróis de Riachuelo e, com isso, inspirar valores e atitudes. Este ano guarda ainda efeméride muito próxima de minha escolha profissional. Comemora-se o 60º de minha querida Diretoria de Hidrografia e Navegação. Fiz a opção pela hidrografia há 34 anos e ainda descubro, quando leio e estudo sobre os que me antecederam, fatos e passagens excepcionais. Portanto, o tema que proponho abordar é, ao mesmo tempo, uma homenagem a uma missão. Percorrer, em narrativa entrelaçada, a vida de 4 excelsos hidrógrafos que serviram ao Brasil, tanto nas serenas e pacientes lides hidrográficas, como no teatro de operações da Guerra da Tríplice Aliança. Em ordem de relato, destacarei Joaquim Raimundo Delamare, o Visconde Delamare, Manuel Antônio Vital de Oliveira, patrono da hidrografia, Antônio Luiz von Rohlholtz, o Barão de Tefé, e Arthur Silveira da Mota, o Barão de Jaceguai. Iniciando nossa travessia, não poderia deixar de agradecer o Clube Naval, na pessoa de seu presidente, almirante de esquadra Alexandre, por essa magnífica oportunidade de iluminar personagens que viveram intensamente seu tempo, dedicando-se inteiramente ao serviço da pátria, bem como que compreenderam, desde cedo,
que o nanquim e a espada eram instrumentos do mesmo dever. O Visconde de Delamare nasceu no Rio de Janeiro em 1811 e ingressou na Marinha ainda adolescente, aos 14 anos. Sua trajetória é de um homem que serviu ao Brasil na paz e na guerra, nas costas e nos rios, nos convésios dos navios e nos palácios da política, construindo uma carreira que o levaria aos mais altos postos da Marinha Imperial. A formação hidrográfica de Delamare foi edificada ao longo de décadas de navegação em águas de alto risco e de difícil cartografia. Serviu em corvetas, fragatas e navios transporte, adquirindo um domínio progressivo das operações fluviais que poucos oficiais de sua geração possuíam. Em 1848, como capitão de fragata, foi enviado à Inglaterra para acompanhar a construção de navios mistos, isto é, embarcações que aliavam propulsão vélica à máquina a vapor. Nesta ocasião, fiscalizou a construção das canhoneiras Magé, Viamão e das corvetas Beberibe e Jequitinhonha, navios que foram exaustivamente empregados nos rios Paraná e Paraguai durante a Guerra da Tríplice Aliança, tendo as duas corvetas participado de Riachuelo. Essa experiência revelou-se decisiva na guerra contra Oribe Rosas, entre 1850 e 1852, quando Delamare comandou o Pedro II, com um papel destacado na memorável passagem de Toneleiro. Por isso, foi condecorado com a medalha de ouro da passagem de Toneleiro, honraria que carregou pelo resto da vida como insígnia de coragem e determinação. Entre 1855 e 1856, como capitão de mar e guerra, comandou a Divisão Naval do Rio da Prata, comissão que lhe permitiu antever os desafios que a Marinha enfrentaria numa nova refrega naquela região, em período que o governo paraguaio já contestava a posição brasileira pela livre navegação no eixo fluvial Paraná-Paraguai. Logo após, recém-promovido ao primeiro posto do Círculo de Oficiais Generais de então, chefe de divisão, assumiu o Arsenal de Marinha da Corte, tendo preparado as oficinas e, principalmente, a equipe técnica daquele estabelecimento para as rápidas mudanças pelas quais passavam os projetos dos navios de guerra, com a adoção da blindagem nos costados e convéses, já experimentado nos combates navais da Guerra da Crimeia. Em maio de 1862, assumiu o Ministério da Marinha, levando a cabo uma série de ações que prepararam a Força Naval para a contenda que estouraria 2 anos e meio depois. Manteve as ações de preparar o arsenal de marinha para os novos desafios de uma guerra naval baseada em navios couraçados, destacando as experiências profícuas da Guerra Civil Norte-Americana. No final de sua gestão, conseguiu recursos orçamentários necessários para assinar o contrato de aquisição do primeiro navio couraçado da Marinha, o Brasil, construído na França, incorporado bem a tempo de participar da segunda fase da Guerra Naval com o Paraguai. Dessa forma, sua atuação permitiu o progressivo avanço das forças aliadas pelo sistema fluvial paraguaio, criando as condições para que a esquadra chegasse, afinal, em Assunção. A dimensão política da carreira de Delamare é igualmente notável. Nomeado ministro da Marinha por 2 vezes, presidente das províncias do Pará e do Mato Grosso, senador e conselheiro do Estado Ordinário, soube transitar com a mesma elegância entre os convéses e o parlamento, sempre servindo ao Brasil com a mesma lealdade e o mesmo rigor. Atingiu o posto de almirante graduado em 1876 e faleceu em 10 de junho de 1889, um único dia antes do Dia da Marinha, como se quisesse, no último suspiro, lembrar a todos que a missão da Marinha não tem fim. Vital de Oliveira, de herói a patrono da hidrografia. Manuel Antônio Vital de Oliveira nasceu em Recife, em 1829. Ingressou na Escola de Marinha em 1843 e, desde os primeiros anos, revelou-se oficial de inteligência notável, disciplina inabalável e aptidão rara para as ciências náuticas. Em 1849, ainda como segundo-tenente, recebeu seu batismo de fogo, não nas Águas do Prata, mas nas ruas de Recife,
ao combater a Revolução Praieira. Foi ferido em combate e foi condecorado com o hábito da Ordem de Cristo. Era o Brasil, já então, forjando no jovem oficial a marca do dever. Mas é na hidrografia que Vital de Oliveira encontra sua vocação mais profunda e luminosa. A partir de 1854, comandando o iate de guerra paraibano, inicia uma série de levantamentos hidrográficos que cobriram a costa brasileira com precisão e devotamento sem paralelo. Levanta a costa de Pernambuco, entre Pitimbu e São Bento. Sonda os baixinhos das Rocas, a 120 milhas da costa. Avança pelo litoral do Rio Grande do Norte até a embocadura do São Francisco, construindo 5 cartas hidrográficas, que viriam a ser referência não apenas para a nossa marinha. O almirante francês Mouchet, ao levantar a costa brasileira, anos depois, declarou haver colhido dados dos recentes trabalhos de Vital de Oliveira. E o almirantado inglês ainda os referenciava em suas cartas náuticas. Em 1861, sob as ordens do então Barão de Tamandaré, Vital de Oliveira comandava o vapor Jaguarão, em missão de exploração hidrográfica ao sul do Cabo de Santa Marta. Em 1864, já no comando da canhoneira Ipiranga, empreende o grande levantamento da Carta Geral da Costa do Império, iniciado pelo sul do Rio de Janeiro. Trabalho que, nas palavras de sua viúva, nunca chegaria a ser concluído, porque a guerra determinou a interrupção dessa nobre tarefa. Em 1865, é chamado ao comando do vapor de guerra São Francisco, com a missão de transportar os primeiros batalhões de voluntários da pátria das províncias do Norte e do Nordeste até o teatro de operações no Sul, levando homens ao sacrifício e à glória. Em 1866, recebe uma das mais árduas missões que o governo imperial podia confiar a um comandante: ir a Bordeaux, na França, e trazer para o Brasil o monitor encouraçado Nêmesis, navio construído para navegar em rios e não para enfrentar o Atlântico. A travessia foi uma epopeia. À altura de Pernambuco, sua terra natal, uma tempestade violenta lançou-se sobre o Nêmesis com fúria descomunal. O mar bramia, os ventos açoitavam o ferro das couraças, ondas monstruosas investiam contra o casco. Vital de Oliveira, no tombatilho, dirigia a manobra com a serenidade que caracteriza o verdadeiro homem do mar. Ao ver o perigo mortal que se abatia sobre a tripulação, ordenou: escaleres ao mar, e decidiu ficar sozinho a bordo, acompanhado apenas por sua esposa, Dona Adelaide, que de joelho a seus pés, entre lágrimas e preces, recusou-se a abandoná-lo. As orações subiram ao céu, a tempestade acalmou-se e uma estrela no horizonte anunciou a bonança. Chegou ao Rio de Janeiro em setembro de 1866 e fui cumprimentado pelo triunfo de ter atravessado o Atlântico e um navio feito apenas para navegar em rios. O Nêmesis, rebatizado Silvado, seguiu para as águas do Paraná e Vital de Oliveira, promovido a capitão de fragata por merecimento, incorporou-se à 2ª Divisão da Esquadra. Chegou o dia 2 de fevereiro de 1867, exatamente 18 anos após o combate da Revolução Praieira, em que o jovem tenente havia sido ferido. Era como se o destino traçasse, com precisão implacável, o arco completo de uma vida dedicada ao dever. Às 5h30 da manhã, os navios suspenderam para o bombardeio de Curupaiti. Às 6h05, cumprindo o sinal de abrir fogo, Silvado fazia troar seus canhões contra a fortaleza paraguaia. Vital de Oliveira, de pé sobre a escotilha da casa de máquinas, dirigia com serenidade e bravura seu navio, afrontando impávido a metralha inimiga. De repente, 2 projetis o atingiram mortalmente. Um decepou-lhe a mão direita, a mesma mão que traçara centenas de trabalhos hidrográficos, e outro atingiu-lhe o coração. Coberto de sangue, Vital de Oliveira caiu nos braços dos seus comandados. Foi sepultado no cemitério da Cruz, em Corrientes, junto aos túmulos de outros tantos heróis. Sua viúva, a valorosa Adelaide, fez trasladar seus restos mortais para Recife, sua terra natal. E foi também ela quem publicou, em 1869, o roteiro da Costa do Brasil, que o marido havia deixado inacabado, por ter interrompido a comissão hidrográfica para transportar os primeiros batalhões de voluntários da pátria. Nesse ato de entregar o conhecimento hidrográfico aos navegantes,
prefaciou-o com palavras que são o mais belo monumento ao amor, ao dever e à fidelidade. A morte veio, em fatal remate, embaraçar ainda mais esta publicação. O abalo natural que em mim produziu o mais funesto acontecimento que podia sobrevir à minha existência, não me facultou, de então para cá, uma oportunidade em que me dedicasse incontinente ao imperioso dever de concluir a referida publicação. O que faço agora? Exemplo de companheirismo, dignidade e comprometimento, o imperioso dever de concluir a referida publicação de Dona Adelaide tornou-se para mim uma lição de vida. Vendo o tamanho sacrifício de seu marido em concluir obra de excepcional qualidade pelo rigor das informações hidrográficas e pela minuciosa descrição dos acidentes costeiros, como derradeira homenagem ao seu legado hidrográfico, prematuramente interrompido por sua morte em combate, decidiu terminar e publicar o roteiro, coroando, portanto, os excelentes levantamentos hidrográficos conduzidos por ele. Com isso, alçou Vital de Oliveira à eternidade como patrono da hidrografia brasileira. Barão de Tefé, o hidrógrafo e seu fantástico escudo. Chegamos agora àquele que talvez seja a figura mais fascinante e multifacetada dessa constelação de hidrógrafos e guerreiros. Antônio Luiz von Holtz, o Barão de Tefé. Militar, hidrógrafo, cientista, fotógrafo, político e diplomata. Nascido em 1837, em Itaguaí, Rio de Janeiro, ingressou na Marinha ainda jovem e revelou-se, desde cedo, um oficial de talento excepcional, dotado de curiosidade científica insaciável e de coragem de quem não conhecia limites. No final de 1864, encontrava-se em Desterro, capital da província de Santa Catarina, onde concluiu o levantamento hidrográfico do canal e da costa sul do Império a bordo da corveta Araguari, com precisão que lhe renderam elogios do almirante Mouchet. Numa carta de janeiro de 1865, vésperas da partida de Tefé para o Paraguai, o almirante francês escreveu-lhe: recebi com o mais vivo prazer seu belo trabalho sobre Santa Catarina. Confesso-lhe, entre nós, que é a primeira vez que vejo uma carta brasileira realmente bem feita. O próprio ministro da Marinha de então, o Visconde de la Mare, primeiro hidrógrafo citado, fizera constar em sua fé de ofício o louvor de que o trabalho havia sido executado com perfeição e nitidez. Foi nesse ambiente de consagração científica que a guerra irrompeu. Pelos jornais de dezembro de 1864, Tefé soube da estarrecedora notícia. O navio Marquês de Olinda, comandado por um amigo, em viagem para o Mato Grosso, fora aprisionado ao passar por Assunção por ordem de Solano Lopes, e toda a sua tripulação mantida em cativeiro. Ferido os brios de patriota e militar, embora lhe doesse interromper trabalhos de tanta envergadura, Tefé não hesitou na opção. Arquivou os teodolitos e as lunetas astronômicas e ao quartel-general da Marinha dirigiu um ofício que ficaria para sempre na história como síntese da alma do oficial combatente. Sou hidrógrafo em tempo de paz, mas em tempo de guerra reivindico meus foros de oficial combatente e, por isso, me apresso em solicitar a Vossa Excelência permissão para conduzir o navio sob o meu comando ao porto do Rio de Janeiro, a fim de completar sua artilharia e munições bélicas e partir para o Rio da Prata e incorporar-me à divisão em operações. Síntese perfeita do que significa ser um militar que não separa o hidrógrafo do combatente. Ao mostrar a cópia do ofício ao companheiro Álvaro de Carvalho, ouviu deste entre emoção e orgulho: não quero ficar aqui nessa pasmaceira enquanto meus camaradas se baterem fora da pátria. Quero seguir seu exemplo. A Marinha atendeu seu chamado. Incorporada à esquadra em operações no Rio da Prata, Tefé foi ao combate na Araguari, a mesma corveta a bordo da qual havia mapeado a costa de Santa Catarina. Participou ativamente das operações fluviais no Rio Paraguai, onde a esquadra imperial enfrentava baterias inimigas instaladas nas margens e a constante ameaça de encalhes em bancos de areia traiçoeiros. Em uma dessas ações, a Araguari sofreu avarias da artilharia inimiga e Tefé manteve-se no convés durante toda a manobra, recusando-se a abandonar o comando enquanto o navio não fosse posto em segurança.
Na verdade, desafiava a morte batalha após batalha, sem ser atingido. Enquanto outros ao seu redor eram mortos e feridos, saía ileso de situações como em Riachuelo, Humaitá e Cupariti. Dizia aos companheiros que era protegido por um escudo fantástico. A sua tripulação acreditava nisso. Mas sua contribuição à guerra foi, de fato, dupla. Para além do combate, o conhecimento cartográfico acumulado nos anos de levantamento da Costa Sul revelou-se um recurso tático inestimável. As condições das vias fluviais paraguaias não eram obstáculos intransponíveis para um hidrógrafo experiente, mas problemas técnicos que ele sabia ler, medir e superar. Os dados levantados por Tefé e outros oficiais hidrógrafos durante a campanha contribuíram para a elaboração das primeiras cartas detalhadas dos rios Paraguai e Paraná em suas porções interiores, que orientariam o avanço da esquadra e serviriam, por décadas, à navegação fluvial no Cone Sul da América. Sobrevivendo à guerra, Tefé retornou ao serviço hidrográfico com renovado vigor, à frente da Comissão de Levantamento Hidrográfico do Alto Amazonas. Esses trabalhos estabeleceram, pela primeira vez, coordenadas geográficas confiáveis para centenas de pontos ao longo da rede fluvial amazônica, substituindo as estimativas imprecisas das cartas coloniais por determinações astronômicas rigorosas. A precisão e a cobertura dessas cartas respondiam a uma necessidade estratégica urgente. A Amazônia era palco de crescente pressão de potências estrangeiras interessadas na borracha e na navegação fluvial, e conhecer aquele território era a condição essencial para defendê-lo. A contribuição do Barão de Tefé para a hidrografia moderna brasileira não se resume ao volume das cartas produzidas. Foi ele quem introduziu, sistematicamente, o uso da fotografia como instrumento auxiliar dos levantamentos, registrando acidentes costeiros, marcos geodésicos e paisagens ribeirinhas que serviriam de referência para o retorno periódico das comissões. Esse procedimento, pioneiro no Brasil, antecipava em décadas o que viria a ser prática universal na cartografia náutica. Tefé foi também o primeiro a propor a criação de uma estrutura permanente e centralizada para a hidrografia nacional, proposta que culminaria na consolidação da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Produziu cartas de incalculável valor para a soberania nacional. Foi fotógrafo pioneiro, diplomata hábil e chegou ao ponto de almirante de esquadra. Recebeu o título de Barão de Tefé em reconhecimento a uma vida inteiramente consagrada ao Brasil. Viveu até 1931, sendo testemunha viva de uma história que ele próprio havia ajudado a construir. Do Império à República, do prumo de mão ao ecobatímetro. Ao completar 94 anos, carregava nos olhos a memória de guerras e de um Brasil cujas fronteiras marítimas e fluviais ele havia ajudado a definir. A Marinha que celebra hoje os 150 anos da DHN é, em larga medida, filha do espírito de Antônio Luiz von Roholt, a do hidrógrafo, que é, antes de tudo, um oficial combatente. Barão de Jaceguai, um hidrógrafo atento. Nascido em São Paulo em 1843, Arthur Silveira da Mota ingressou na Marinha ainda adolescente, aos 15 anos, e desde cedo revelou duas vocações que o tornariam imortal, a do cientista rigoroso e a do guerreiro destemido. Quando a Guerra da Tríplice Aliança eclodiu, Jaceguai ainda era um oficial jovem, mas já demonstrava o talento excepcional que o conduziria aos mais altos postos da Força Naval. Sua primeira contribuição decisiva para a guerra naval foi de natureza eminentemente hidrográfica, o levantamento do rio Alto Paraná. Aquelas águas eram, para a Esquadra Imperial, território desconhecido e hostil. Os estudos realizados por Jaceguai e por outros oficiais hidrógrafos foram fundamentais para que a esquadra pudesse seguir com segurança. Sem os croquis, não haveria avanço seguro. Em 1868, viveu o momento mais glorioso de sua carreira, o comando do encouraçado Barroso na passagem de Humaitá. Naquele dia histórico, 6 navios brasileiros forçaram, sob fogo intenso, a mais poderosa fortaleza da guerra. Era a Esquadra Imperial rasgando o coração do sistema defensivo de Solano Lopes, abrindo o rio Paraguai à navegação aliada.
Jaceguai conduziu Barroso com a serenidade e a precisão de quem havia mapeado aquelas águas palmo a palmo e que sabia, por isso, exatamente onde devia cruzar e disparar. Na noite de 9 de julho de 1868, Lopes, determinado a capturar navios brasileiros, enviou uma expedição de 20 canoas, reunidas 2 a 2, levando homens armados com espadas, lanças, pistolas, granadas de mão e material asfixiante, dissimuladas em camalotes à deriva do rio Paraguai, descendo silenciosamente na escuridão. Os alvos eram o Barroso e o monitor Rio Grande, fundeados acima de Humaitá. Jaceguai, contudo, era o tipo de comandante que a história não pega desprevenido. Havia tomado todas as precauções, navio fechado, convés vazio, guarnição de prontidão. Como ele próprio registrou em suas memórias, um navio comandado por quem tem consciência da sua responsabilidade nunca pode ser surpreendido. Quando as canoas cercaram Barroso, o oficial de quarto deu alarme. As palavras do próprio Jaceguai. Com o ruído das armas, corri a casa-mata e, ao chegar ali, ainda nenhum paraguaio havia saltado no convés do meu navio, que, entretanto, já estava cercado de canoas. Rompeu, então, o fogo de fuzilaria pelas portinholas. Reservou as metralhas para o momento que o inimigo ocupasse o convés, em massa. E, quando as empregou, o efeito foi, em suas próprias palavras, um verdadeiro extermínio. Em seguida, saiu para o convés com alguns oficiais e marinheiros para acabar com os últimos resistentes. No convés do Barroso jaziam, ao amanhecer, 42 inimigos. Entre os brasileiros, um oficial morto e 12 militares feridos. Além do combate, Jaceguai deixou à posteridade uma obra intelectual e literária de primeira grandeza. Suas Reminiscências da Guerra do Paraguai e a autobiografia de aspirante almirante são documentos históricos inestimáveis que registraram com rara lucidez e elegância os anos mais intensos da história naval brasileira. Não por acaso, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1907, o primeiro militar acadêmico de nossa história. Depois da guerra, comandou o Arsenal de Marinha, a Escola Naval, a Biblioteca e o Museu da Marinha e, coroando sua carreira, a Esquadra de Evoluções, onde imprimiu a disciplina, a modernidade e o rigor tático que a Marinha Imperial necessitava para o século que se aproximava. O fio de ouro que une o nanquim à espada. Senhoras e senhores, chegando a termo dessa locução, com o coração pleno diante da grandeza daqueles que hoje reverenciamos. Delamare, que com atitudes visionárias assentou os alicerces sobre os quais se ergueu a vitória. Vital de Oliveira, que tombou em combate, o peito rasgado pelo projétil inimigo, e que da morte se ergueu imortal, eterno patrono da hidrografia. Dona Adelaide, sua esposa, que em sublime ato de fé e lealdade não desertou o lado do marido nas horas mais sombrias e, com as mãos trêmulas, mas alma inquebrantável, assumiu o imperioso dever de concluir sua última obra hidrográfica. Tefé, que reclamou seus foros de oficial combatente com altivez, de quem compreende que o uniforme não tolera dedicações partidas. E Jaceguai, que conduziu Barroso pela garganta mortal de Humaitá, repeliu o inimigo na cerração da noite e depois fez de tudo aquilo literatura de primeira grandeza. Todos eles habitam a galeria sagrada dos que souberam ser grandes em cada papel que a vida lhes confiou. Para esses, o nanquim e a espada eram instrumentos de um só e mesmo dever. Da mesma forma e na mesma época, Tamandaré, Barroso, Greenhall e Marcílio Dias encarnam faces distintas de uma única e luminosa virtude, a fidelidade incondicional ao serviço da pátria. O primeiro, pela liderança firme que servia de farol aos seus. O segundo, pela coragem decisiva que arrastou a esquadra à glória de Riachuelo. O terceiro, pela honra levada ao extremo na defesa da bandeira, fazendo do seu próprio corpo escudo dos valores da nação. E o quarto, o marinheiro que escolheu cumprir o dever, ainda que o preço fosse a própria vida. Mais do que personagens da história naval brasileira, esses homens nos legaram uma herança moral erguida sobre a coragem,
a disciplina e o comprometimento. Cruzaram o Atlântico em frágeis monitores de rio, forçaram fortaleza sobre fogo cerrado, cartografaram águas ignotas sem o amparo da tecnologia e ergueram uma marinha com escassez de meios, de braços e de recursos, mas com sobra de determinação e fé inabalável ao Brasil. E, a despeito de tudo, jamais recuaram, cumpriram o seu dever, venceram. Legaram-nos uma instituição de honra, uma tradição de bravura e exemplos que não admitem conformismo nem mediocridade. Por isso, é nosso destino resoluto seguir lutando por uma marinha forte, moderna e respeitada, capaz de defender os interesses do Brasil no mar e de projetar, com firmeza e credibilidade, os valores e a soberania de nossa nação. Nesse 11 de junho, ao encerrar minha fala, faço o mais fervoroso dos votos. Que os sinais de Barroso reacendam na alma de cada brasileiro a mesma chama que incendiou os corações em Riachuelo. Que ecoem em nós como um chamado, como um clamor, como uma ordem escrita a fogo no espírito de quem veste esse uniforme, porque há um fio de ouro que atravessa os séculos e entrelaça, num só feixe indissolúvel, todas as gerações de marinheiros que já serviram e todas que ainda estão por vir à nação. E esse fio tem um significado gravado no peito de cada um de nós. Tudo pela pátria. Viva a Marinha. Obrigado. Vídeo institucional do Comando da Marinha relativo ao Dia da Marinha 2026. Premiação do concurso Almirante Jaceguai 2026.
Em 11 de junho de 1890, na Assembleia Geral do Clube Naval, comemorativa da Batalha Naval do Riachuelo, por ocasião de sua posse como presidente do Clube Naval, o almirante Arthur Silveira Mota, barão de Jaceguai, propôs a criação deste concurso com a finalidade de estimular os estudos entre os oficiais da Marinha. Na edição de 2026, o concurso teve como tema Resiliência em PNT, a essencial continuidade da solução de posicionamento, navegação e tempo para a segurança da navegação marítima, aérea e terrestre e sucesso de operações militares. A vencedora desta edição foi a primeiro-tenente do quadro técnico, Bruna Romero Pena. Convidamos o comandante da Marinha para entregar o prêmio Almirante Jaceguai 2026. O prêmio Almirante Jaceguai é composto por uma medalha de bronze banhada em ouro, acompanhada de uma miniatura, R$15.000 e um certificado. Premiação do concurso Marquês de Tamandaré 2026. O concurso literário Marquês de Tamandaré foi instituído pela direção do Clube Naval em 1975, com o objetivo de estimular o culto ao patrono da Marinha, Almirante Joaquim Marques Lisboa. Em sua primeira edição, estabeleceu que o concurso constaria de um ensaio cujo tema obrigatório deveria focalizar a figura do patrono da Marinha, tendo sido, mais tarde, ampliado de forma a manter vivas as tradições e a lembrança de personalidades ilustres e da cultura histórica do nosso país. Na edição de 2026, o concurso teve como tema Vice-Almirante Antônio von Humholtz, barão de Tefé, hidrógrafo, explorador, cientista, senador da República, diplomata e grande do Império. A vencedora desta edição foi a senhora Cristina Aparecida Bione Salabert. Convidamos o comandante da Marinha e o presidente do Clube Naval para fazer a entrega do prêmio Almirante Marquês de Tamandaré 2026. O prêmio Marquês de Tamandaré é constituído por um valor de R$10.000 e um certificado. Palavras do presidente do Clube Naval. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Eu saúdo o comandante da Marinha e, em sua pessoa, todas as autoridades civis e militares, associados, convidados e amigos que nos honram com sua presença nesta noite tão especial. Reunimos-nos para celebrar o Dia da Marinha e reverenciar a memória da Batalha Naval do Riachuelo, tão bem exposta pelo almirante André, a quem agradeço. Episódio esse decisivo da nossa história e símbolo permanente dos valores que moldam a Marinha do Brasil. Ao recordarmos aquele 11 de junho de 1865, não celebramos apenas uma vitória militar. Celebramos a coragem diante das adversidades, a liderança inspiradora, o espírito de equipe e o compromisso com um propósito maior. São valores que atravessaram gerações e continuam presentes na atuação da Marinha e na identidade do Clube Naval. É justamente essa herança de dedicação e serviço que nos inspira a olhar para o futuro sem perder de vista as nossas tradições. Neste último período, o Clube Naval alcançou importantes conquistas institucionais. Entre elas, destaco a aprovação do nosso Estatuto Social, fruto de um longo processo de estudo, reflexão e amadurecimento. Trata-se de um marco significativo que fortalece nossa governança e oferece bases sólidas para que a instituição continue crescendo com segurança, transparência e responsabilidade. Menção especial deve ser feita à Comissão Especial de Revisão do Estatuto, que conduziu todo esse processo de revisão. Também aprovamos o Código de Conduta e Ética,
reafirmando nosso compromisso com o respeito, a integridade e os valores que sempre nortearam nossa convivência. Avançamos ainda no aperfeiçoamento de instrumentos de gestão e planejamento, buscando preparar o clube para os desafios dos próximos anos. Afinal, preservar a tradição não significa permanecer imóvel. Significa garantir que os princípios que nos trouxeram até aqui continuem sustentando nosso caminho adiante. Além do fortalecimento institucional, seguimos investindo em melhorias que impactam diretamente a experiência dos nossos associados. Projetos voltados para a modernização dos sistemas de gestão, recuperação de instalações, aprimoramento de áreas náuticas, esportivas e de lazer, bem como ações voltadas à segurança e à sustentabilidade ambiental, demonstram nosso compromisso permanente com a excelência. Da mesma forma, temos ampliado nossa atuação social por meio de importantes parcerias, contribuindo para a formação de jovens e fortalecendo nossos laços com instituições que compartilham valores de cidadania e responsabilidade social. Mas um clube não é feito apenas de suas instalações ou de seus projetos. Um clube é feito, sobretudo, de pessoas. Por isso é motivo de grande satisfação ver crescer a participação dos associados nas atividades culturais, sociais e esportivas. Palestras, exposições, concursos, eventos esportivos, encontros sociais e os já tradicionais chás das senhoras. Tem proporcionado momentos de integração, amizade e fortalecimento dos vínculos que tornam o Clube Naval uma verdadeira família. Houve um engajamento admirável nessas atividades por parte dos vice-presidentes e de todos os diretores do clube, além da minha incansável esposa Cília, que participou intensamente desses eventos. Muito obrigado. Nesse contexto, seguimos fortalecendo o conceito de clube único, integrando cada vez mais a sede social, o departamento náutico, o esportivo, a CHI e a Cabena, sempre com o objetivo de oferecer o melhor atendimento aos nossos associados e dependentes. Nenhuma dessas realizações seria possível sem o trabalho conjunto de muitas mãos. Agradeço aos integrantes voluntários da diretoria e dos conselhos diretor e fiscal, aos ex-presidentes que generosamente compartilham sua experiência, aos colaboradores e a todos aqueles que diariamente contribuem para o fortalecimento desta instituição. Não poderia deixar de mencionar a parceria profícua com os demais clubes militares e parabenizar as vencedoras dos concursos conduzidos pelo clube. Registro também meu agradecimento especial à Marinha do Brasil pelo permanente apoio que sempre confere ao Clube Naval, fortalecendo uma ligação histórica que muito nos honra. Senhoras e senhores, assim como os marinheiros que combateram em Riachuelo souberam enfrentar desafios com coragem e determinação, também nós temos o dever de preservar e fortalecer esta instituição para as futuras gerações. Que possamos continuar navegando guiados pelos valores da honra, da lealdade, do respeito e do compromisso com o bem comum. Que a memória dos heróis de Riachuelo permaneça viva em nossos corações, inspirando-nos a construir um futuro cada vez mais sólido para o Clube Naval e para a nossa Marinha. Muito obrigado pela presença de todos. Viva o Clube Naval e viva a Marinha do Brasil. Convidamos o comandante da Marinha para proferir sua mensagem. Senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra, fuzileiro naval Alexandre José Barreto de Matos, senhora Cília. Senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira. Senhores ex-comandantes da Marinha, almirantes de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira e Eucles Barbosa Júnior. Senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Arthur Fernando Bétega Correia. Excelentíssimo senhor
Ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Leonardo Pontel, Senhor Presidente do Conselho Diretor do Clube Naval, Almirante de Esquadra Liseu Zamprônio, senhores membros e ex-membros do Almirantado, Senhor Presidente do Clube Militar General de Brigada Sérgio Tavares Carneiro, senhores oficiais generais, senhor Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Dr. Fábio Goulart Vilela, senhor Superintendente da Receita Federal, Claudinei Cubeiro dos Santos, senhora Vice-Cônsul do Japão no Rio de Janeiro, Kotomi Matsumoto, senhor Cônsul-Geral Honorário da Finlândia, Sérgio Rocha Chamoni, senhor Presidente do Clube da Aeronáutica, ou melhor, representando o Presidente do Clube da Aeronáutica, Coronel-Intendente Carlos Eduardo Costa Matos, senhores membros da diretoria e do Conselho Diretor do Clube Naval, senhor Presidente da Suamar Rio, Márcio Teles de Menezes do Prado Maia, senhora Primeiro-Tenente do Quadro Técnico, Bruna Romero Pena, vencedora do Prêmio Almirante Jaceguai 2026, senhora Cristina Aparecida Bione Salabert, vencedora do Prêmio Marquês de Tamandaré 2026, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores, boa noite. Aquele que dobra a cerviz ante vultos do passado não presta homenagem às cinzas. Firma inabalável e irredutível pacto em defesa da pátria. Com profundo apreço e gratidão, agradeço ao Almirante de Esquadra, Fuzileiro Naval, Alexandre José Barreto de Matos, presidente do Clube Naval, por distinta oportunidade concedida à Marinha do Brasil de manifestar-se neste ensejo. Em sessão magna, diante de audiência de inegável devoção às coisas do mar, reveste excelsa importância celebrar o Dia da Marinha, o 161º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e o 142º aniversário do Clube Naval. Regressar à sede do Clube Naval é adentrar santuário de tradição, frequentado por gerações de oficiais de marinha. Cumpre, com justa reverência, render tributo à visão e ao legado de insigne chefe naval, o almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama. Utopista, idealizou e fundou este clube em 1884, permeado de fidalguia e camaradagem, características do homem do mar. Verdadeira praça d'armas, compartilhada por associados, dedicada à preservação do ethos naval, consolidou-se berço de produção de conhecimento sobre temas marítimos e navais, por meio de atividades culturais, acadêmicas, esportivas e de publicação ininterrupta há mais de um século de revista tradicional. Legados que perduram entre membros de notável associação e remontam ideias originárias das primeiras assembleias de tempos imperiais. Tradicional sodalício, testemunhou, ao longo de profícua existência, momentos decisivos da história nacional, permanecendo firme no propósito de cultivar os mais elevados princípios morais e valorizar o serviço à pátria no mar. Estrutura orgânica, corpo social e marinheiros de ofício ou afeição perfilam-se em uníssono, promovendo o imperativo de esquadra moderna, capaz, motivada e letal. Por gerações, a expensas de sangue, o Brasil conquistou patrimônio singular em mares e rios. As águas jurisdicionais brasileiras resguardam riquezas naturais de valor inestimável, revelando fronteiras exploratórias de petróleo e gás e potencial à geração de energia e mineração. Linhas de comunicação marítimas fluem em livre comércio, integram o território nacional e conectam o país ao restante do mundo. O mar excede repertório de fortunas e constitui primeira fronteira. Nações tornaram as esquadras instrumentos ativos de persuasão, soberania e salvaguarda de interesses. Diante de conjugação tão expressiva, cumpre reconhecer que cobiça e disputa, revelação inevitáveis e percepções de ausência de ameaça
não podem, isoladamente, ditar o futuro. Atenta ao contexto geopolítico, a Marinha do Brasil empreende francos esforços para dotar a pátria de poder crível, compatível com o legado histórico e legítima estatura internacional. Programas estratégicos, para além da entrega de ativos de elevado valor militar, desdobram-se no domínio de tecnologias nacionais e soberanas, ampliam capacidades operativas e geram milhares de empregos. Ampliar capacidade de combate no complexo e disputado ambiente marítimo, assegura dissuasão e protege os interesses nacionais. Vislumbrar o porvir e entrever ação demanda imersão na história. A Batalha Naval do Riachuelo, na qual, sob o sinal de sustentar o fogo que a vitória é nossa, ao comando do almirante Barroso, os heróis marinheiros, com coragem e fervor, lançaram-se ao combate cerrado contra o inimigo invasor por causa que transcendia o indivíduo e ao custo da própria vida. O Império, à época, viu-se surpreendido e o sacrifício de inúmeras vidas tornou-se imprescindível à reconquista territorial. Honrar os feitos de 11 de junho de 1865 é extrair lições de período crítico e garantir que o sangue derramado não tenha sido em vão. Diante de lição eternizada no fogo do canhão, impõe-se permanente preparo da Força Naval. Içar em modernos mastros de aço o sinal de o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, mostra-se tão eficaz quanto foi em Riachuelo, a partir de marinheiros e fuzileiros do presente, detentores e herdeiros legítimos das virtudes demonstradas pelo almirante Barroso, guarda-marinha Greenhill e imperial marinheiro Marcílio Dias. Neste momento, emanam os cumprimentos ao almirante de esquadra André Moraes Ferreira, que com oportunas e perspicazes palavras narrou com singular eloquência fatos históricos que asseguraram a integridade territorial do Brasil. Transmitiu com viva intensidade os princípios dos homens que se lançaram ao embate em prol da pátria. Em singular alinhamento às expectativas da Força Naval, o clube, na edição 2026 do tradicional concurso Almirante Jaceguai, selecionou o vencedor trabalho Resiliência de PNT, a essencial continuidade da solução de posicionamento, navegação e tempo para a segurança da navegação marítima, aérea e terrestre e acesso de operações militares. Cumprimento, com apreço, o mérito da autora, primeiro-tenente Bruna Romero Pena. Congratulo a senhora Cristina Aparecida Bione Salabert pelo êxito no concurso Marquês de Tamandaré, ao materializar legado do venerável almirante Antônio Luiz Rumholtz, barão de Tefé, herói da Guerra do Paraguai, hidrógrafo, explorador, cientista, senador da República, diplomata e vulto do Império. A senhora prova que grandeza não pertence somente aos séculos que a criaram, mas a todos que, com talento e devoção, se fazem dignos herdeiros. Por derradeiro, cumpre-me, para além do mero rito, manifestar a gratidão da instituição aos diletos chefes navais de outrora aqui presentes, destacando e cumprimentando a todos na figura do proeminente almirante de esquadra Mauro César, ex-ministro da Marinha. O compromisso duradouro, forjado no âmago de gerações de oficiais, de proporcionar à Marinha do Brasil centralidade e virtudes elevadas, permanece inabalável, e o amor à pátria segue pétreo. Honra-se a quem se deve a honra, cultuar os feitos do passado é inspirar e oferecer referência ao presente, à disposição de modelar ações em prol do país. Marinheiros, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Tudo pela pátria e pela invicta Marinha de Tamandaré. Muito obrigado, presidente. Bom, senhoras e senhores, agradeço uma vez mais a presença de todos. Agradeço igualmente a locução do almirante André e as sempre cordiais palavras do comandante da Marinha. E, devidamente autorizado, declaro encerrada a presente sessão magna.